Olá! Nos anos 80, começa um debate aqui no Brasil sobre globalização. O que seria essa globalização? Dizem os economistas que defendiam a globalização que era a livre mobilização dos fatores de produção. Fatores de produção, termo econômico. Fator de produção é capital, trabalho e recurso natural. Aí eu fico pensando, se livre mobilização de fator de produção, quer dizer, o fator de produção pode ir de um país para outro à vontade, rodar, e essa globalização todo mundo ganha, peraí, recursos naturais, a terra pode ir de um estado para outro, de um país para outro? Claro que não. Então não tem livre mobilização de recursos naturais. Trabalho. O trabalhador que mora no Paraguai, no México, ele pode ir para os Estados Unidos? Claro que não. O trabalhador que mora aqui no Brasil, quer ir trabalhar nos Estados Unidos, ele pode? Claro que não. Então não tem livre mobilização do trabalho. A única coisa que existe de livre mobilização é do capital. E em especial do capital financeiro. Portanto, esse papo todo de globalização nada mais é do que o livre mercado do capital financeiro da especulação. E aí, esse capital financeiro que roda o mundo todo, ganhando aqui, ganhando ali, quebrando países, ele acaba criando uma ideologia, ele acaba criando uma maneira de pensar que é favorável a esse capital para ganhar mais dinheiro. Isso nos anos final da década de 80 e 90 tem um nome, chama neoliberalismo. Ou seja, o mundo liberal, o capital circulando em todo o mundo, não tem barreira, o que não é verdade, já discutimos isso, e com isso vai se defender uma coisa que é fundamental para o mercado, as privatizações. O que é a privatização? É pegar uma empresa estatal que dá lucro, que é competitiva, que ajuda o conjunto do país e entregar na mão desse capital especulativo, dos grandes bancos, dos grandes capitalistas. Portanto, a globalização ela é um fato, mas por trás dela foi criada toda uma ideologia chamada neoliberal para justificar as privatizações. E essas privatizações, elas são simples de explicar. É tirar aquilo que é de todo o povo e passar para as mãos de um pequeno número de multimilionários, em especial ligado aos grandes bancos. Nós vivemos isso de maneira gigantesca e os custos disso sobre a vida do brasileiro também foi muito grande desde a década de 90. Na década de 90, desde Collor de Mello já dizia que tinha que abrir as fronteiras do Brasil, que nós tínhamos que ser mais competitivos. Mas pelas besteiras que ele fez, ele caiu. Mas Fernando Henrique Cardoso, sim, garantiu toda aquela teoria que Collor de Mello defendia e toda essa ideologia neoliberal. E ele privatizou todas as empresas de telecomunicações do Brasil. 26 empresas do setor elétrico. Entregou toda a capacidade siderúrgica do país e deu, olhem só os valores, por 3,3 bilhões de reais a empresa Vale do Rio Doce, quando suas reservas minerais valiam mais de 100 bilhões de reais. Eu vou repetir, ele vendeu por 3,3 bilhões uma empresa estatal que só de reserva tinha 100 bilhões. Um dos argumentos para a entrega do patrimônio ao mercado financeiro foi de reduzir a dívida líquida do país. Aliás, nós ouvimos isso hoje também. É preciso privatizar, porque o país está devendo muito, porque não tem dinheiro, e privatizando equilibra a economia e aí o país volta a crescer. Só que isso está provado que não é verdade, porque a dívida do Brasil em relação ao PIB era de 32% do PIB em 94. Olhem só, quando as estatais estavam ainda nas mãos do povo brasileiro, 32% do PIB que era a dívida líquida. Essa dívida saltou para 56% do PIB em 2002. Ou seja, privatização não tem absolutamente nada a ver com redução da dívida pública. Privatizou-se, entregamos as riquezas à mão do mercado especulativo dos grandes bancos, a dívida aumentou e a vida do povo piorou. E estamos vivendo agora, no governo Bolsonaro, a mesma história. Só que, infelizmente, muito mais triste. Porque já estamos com dificuldades e essa iniciativa de privatização só piora. Jair Bolsonaro anunciou que pretende privatizar 17 empresas, destacando a Eletrobras, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os Correios, a Dataprev.
e até a Casa da Moeda. Olha só, até a Casa da Moeda. Todas essas são superavitárias e estratégicas. Olha só, em 2019, essas empresas terão lucro de 100 bilhões de reais. Em 2018, o ano passado, elas lucraram 74 bilhões de reais e reverteram à União 5,7 bilhões. Então, veja só, essas empresas, elas geram lucro, geram serviços à comunidade a preços que, de fato, a comunidade pode pagar e faz com que o Brasil se desenvolva cada vez mais. Quando isso for vendido para as empresas privadas, os serviços serão muito mais caros. Os servidores serão, em sua maioria, demitidos e elas não estarão preocupadas. Essas empresas não estarão preocupadas com a vida da população, mas pura e simplesmente em aumentar seus lucros. E a verdade é que a população brasileira sabe disso. Uma pesquisa revela que entre 60% e 70% da população são contra as privatizações das empresas brasileiras. Até porque essas empresas são estratégicas para o nosso país. A Eletrobras, a Petrobras, são empresas de grande produção de energia. Olhe só, os Correios. O Correio não é mais uma empresa que entrega carta. Até porque carta não existe mais. Você usa o WhatsApp, você usa o e-mail. Mas o Correio é uma das maiores empresas de logística do mundo. E ela contém dados sensíveis de todos os brasileiros. Tem informações que pode ser um benefício para o povo, mas pode ser uma mercadoria para os especuladores, para tomar informações sobre a vida do povo brasileiro e vender serviços mais caros. Assim como também o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES. Estes lucraram no primeiro semestre deste ano mais de 60 bilhões de reais. A verdade é que o resultado representa 95% do total do resultado das empresas estatais federais. Ou seja, todo mundo quer comprar uma empresa dessa. Agora é importante ressaltar que, enquanto empresas públicas, são elas que financiam a agricultura familiar, o maior programa de distribuição de riqueza do país, o Minha Casa Minha Vida, o desenvolvimento empresarial e industrial do Brasil. Portanto, é uma grande mentira que a Petrobras está quebrada. Nenhuma empresa recebe prêmio, muito menos o maior prêmio do mundo por desenvolvimento de tecnologia, como a Petrobras recebeu em 2015 nos Estados Unidos, se está quebrada. A verdade é que se inventa uma mentira para pegar uma grande estatal e, infelizmente, vender para uma estatal de outro país desenvolvido. É importante destacar, as empresas públicas são fundamentais para o desenvolvimento com justiça econômica e social. As empresas privadas, vou repetir, as empresas privadas não chegam onde as empresas públicas chegam. Por que um banco privado vai abrir uma agência numa cidade pequena, onde só tem pequenos agricultores, se lá não tem especulação, não tem aplicação? Mas a Caixa Econômica vai. Onde tem agricultura familiar, o Banco do Brasil vai. Vocês acham que um banco privado irá lá atender essa população? Claro que não. O objetivo desses bancos é lucro. E onde está a maioria da população, pobre, trabalhadora, esta não vai dar lucro para os bancos. Portanto, não terão os serviços que o Banco do Brasil e que a Caixa Econômica, por exemplo, fornece aos pequenos municípios. A Eletrobras é um outro grande exemplo. Ela leva energia a localidades onde empresas privadas não têm condições, ou pior, não têm interesse em chegar. A Eletrobras leva infraestrutura a lugares onde haverá lucratividade em 10 ou 15 anos. Ou seja, só terá lucro daqui 15, 20 anos. Mas hoje ela já está lá levando infraestrutura, dando qualidade de vida à população. Portanto, vamos ressaltar aqui, o Brasil está indo na contramão do mundo desenvolvido, que está revendo suas privatizações. Essas privatizações que foram realizadas na época da moda do neoliberalismo, na década de 90. Os países da União Europeia, mesmo os Estados Unidos, que é a meca do liberalismo brasileiro, estão reestatizando suas empresas. Por quê? Os serviços dessas que foram privatizadas caem a níveis inaceitáveis. Afinal de contas, elas só querem lucro, não estão preocupadas com a população. Entre 2000 e 2017, 884 empresas foram reestatizadas e 49 renacionalizadas. Ou seja, apenas a Alemanha e a França, olha só a Alemanha e a França reestatizaram 500 empresas. Nos Estados Unidos, 67 foram reestatizadas. Portanto, olhe bem isso. Quando você ouvir falar que tem que privatizar porque é muito melhor do que para o Brasil,
Por que é melhor para o Brasil privatizar e é bom para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o conjunto dos países envolvidos manterem suas estatais? O que está por trás desse interesse? Não tenha dúvida, o interesse do mercado especulativo, dos grandes bancos, a quem Jair Bolsonaro e Paulo Guedes estão a serviço nesse momento. Um grande abraço, até a próxima.